Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, hoje eu quero iniciar algumas mensagens falando sobre o poder e o ministério da oração, acerca do relacionamento de um cristão com Deus. Nós, amado, precisamos ter vida no altar, vida de oração, falar com Deus. O que é oração? A oração é a nossa contínua comunicação com Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele diz que devemos orar, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Com base neste texto, amado, eu quero iniciar hoje uma pequena palavra onde precisamos compreender, amado, acerca da oração. Está escrito no livro de 1 Crônica, capítulo 16, versículo 8 e o versículo 10 até o 17, a seguinte palavra: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecida entre o povo os seus efeitos. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, e dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seu servo, vós, filho de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abrão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno. Muito bem, amados, a oração, portanto, é o meio que Deus proveu ao homem a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Tanto mais o cristão ora com fé em Deus, mais desenvolve sua comunhão, passa também a ter a submissão com o seu próprio Criador, que é um Pai, que é o Senhor da nossa vida, que também é o intercessor e conselheiro, manifestando assim o senhorio de Cristo Jesus em nossa vida. Por amor e devoção, quando isto ocorre, o homem passa a ter uma vida espiritual e também uma vida emocional estável. A sua perspectiva e objetivo naturalmente mudam. A oração, quando associado à obediência dos preceitos da Santa Escritura, é a vigilância espiritual e também um meio de vitória sobre o pecado. Então devemos, amado, manter uma vida contínua no altar de Deus, em oração, buscando e confiando nesse Deus Santo e poderoso. A grande pergunta é: quem pode orar e a quem devemos orar? Bem, Deus estabelece a oração como sendo um único
meio de comunicação com Ele. Então devemos orar a Deus. São muitos textos bíblicos que lembram, ensina e adverte e estimula o homem a buscar a Deus em oração em todo o tempo. A Bíblia ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais, pois não há nenhum outro Deus além do nosso que possa ouvir e responder às nossas orações. Aliás, amado, a palavra de Deus condena a adoração e a oração a qualquer outro ser que não seja ao Deus eterno, ao Criador e sustentador deste universo, o Redentor da humanidade. Livro de Êxodo 20, verso 3, Deuteronômio 6, verso 4, Isaías 44, do versículo 8 ao 20. Tudo isto já representa um bom e grande motivo para que nós venhamos orar intensamente e buscar a Deus. Quando tudo está bem, devemos também orar, amado. Não há dúvida que devemos orar em todo tempo e em qualquer circunstância. Jesus ensinou essa verdade dando seu exemplo aos discípulos no livro de Marcos, capítulo 6, verso 45 a 48, e também no livro de Lucas, capítulo 22, verso 39 a 46. Entretanto, parece que descuidamos da prática da oração. Quando as coisas estão indo bem, ainda que tudo pareça tranquilo, precisamos e devemos estar vigilante, consciente da nossa fragilidade e entrar na presença do Senhor em constante oração, pois entre as muitas bênçãos da oração destaca-se o fato de que ela preserva-nos do mal. Livro de Mateus, verso 26 e 41. Se nós analisarmos alguns homens que foram grandes, considerados grandes na história bíblica, nós encontraremos Sansão, por exemplo. Não é alguém para ser imitado, amado. Livros de Juízes, capítulo 14 até o capítulo 16, narra-nos o nascimento, a constante guerra, a batalha, a maneira gloriosa que Deus usou a Sansão e também a sua queda, a sua ruína. Ele só clamava ao Senhor quando estava em grande apuros. Por muitos, a oração só deve ser feita quando alguém se acha enfermo, desempregado, sofrendo algum tipo de problema no seu trabalho, quando os seus bens são subtraídos ou quando muitas vezes desaparece um membro da família, quando existe algo triste acontecendo em sua vida. Atitude como essa, amado, priva os cristãos das bênçãos divinas através da oração. Muitas pessoas deixam para orar no dia da angústia, no dia da adversidade. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus enfrenta, amado, nesta vida lutas, enfrenta provas, aflições. E Jesus mesmo afirmou que não seria diferente no livro de João, capítulo 16, verso 33. Os discípulos, inclusive, eram conscientes desse fato. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 16. E também livro de Romanos, capítulo 5, verso 3. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita bíblica para vencermos no dia da adversidade. Perseverar na oração.
Romanos 12, verso 12. A comunhão com o Senhor é cultivada através da oração. A oração, amado, muda no crente sua visão acerca das coisas que o cercam. Os problemas, as circunstâncias contrárias não abate a sua fé em Deus e a sua confiança permanece firme. Pois Deus é poderoso para que cause ou não nos livre, ou fará muitas vezes a situação problemática mudar. Muitas vezes teremos que passar pela prova, amado. E ao passarmos pela prova, alguns heróis do passado enfrentaram provas difíceis. Daniel enfrentou a cova do leão. Jeremias enfrentou o poço. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Então nós vemos, amado, que esses homens tinham uma vida de oração. Eles acabaram enfrentando o mal, mas o mal acabou se transformando em bem para eles. Nossa oração deve ser para que o Senhor nos abra os olhos para que possamos ver o invisível e assim pela fé descansar nele, sabendo que todas as coisas estão sob o seu domínio. Então, como orar, amados? Como buscar a esse Deus? De que maneira orar? Devemos orar, amado, com reverência. Todos os discípulos, verdadeiros discípulos do Senhor, devem saber que não se pode chegar à presença de Deus sem reverência, sem fé e sem o santo temor. Quando o homem foi criado, Deus já era adorado nos céus, já era reverenciado pelos anjos. A reverência para com Deus é um princípio bíblico estabelecido no Salmo 96, verso 9, o próprio Salmo 132, verso 7, e também no livro de Mateus 4, 10 e 1 Timóteo 1, verso 17. Todo o relacionamento do homem com o Senhor deve levar em consideração a reverência que lhe é devida. Inclusive, não somente na oração, mas também ao prestarmos serviço a Deus. Hebreus 12, verso 28. Considerando que o Senhor é Deus, Ele próprio espera esse tipo de atitude do ser humano. Orar a Deus com fé, reverência e temor, e falar com Ele pelo novo e vivo caminho estabelecido por meio de Cristo Jesus. Hebreus 10, verso 20 e 22. Pois nós somos ajudados, amado, pelo próprio Espírito Santo de Deus, a termos vida no altar, vida de oração. Romanos 8, verso 26 e 27. Também devemos orar com fé e humildade. É uma contradição um crente ou um discípulo do Senhor Jesus entrar na presença de Deus em oração, duvidando do seu poder, duvidando da sua graça, duvidando das suas próprias promessas. De um verdadeiro servo de Deus se espera entrar na presença de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós e nos concede a fé. Efésios 3, verso 20. Então, amado, devemos orar a Deus
com fé. Deve o verdadeiro servo reconhecer a sua insignificância em si mesmo, as suas tendências, a sua fragilidade, as suas necessidades e estar disposto a confessar os seus pecados e deixá-lo, esses pecados, e buscar fazer a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Livro de Romanos 12, versículo 1 e 2. Também Lucas 18, verso 13 e 14. Então devemos priorizar o reino de Deus, os seus valores eternos. De todo verdadeiro servo do Senhor, espera-se que quando se entra no altar do Senhor em oração, dê prioridade ao reino de Deus e aos valores eternos que constitui. Pois o próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje, amados cristãos, entra na presença de Deus querendo simplesmente satisfazer, que Deus se acomode ao plano do homem e que o homem possa sair da presença de Deus satisfeito. Não, amado, não é desse jeito. É nós que temos que nos adequar à vontade de Deus. Nós temos que dar prioridade ao reino de Deus. Primeiro, porque isto deve fazer parte do caráter cristão. Segundo, porque com esta atitude, todas as outras coisas essencial serão supridas por nosso Senhor Jesus Cristo, serão acrescentadas em nossa vida. Mateus 6, versículo 33. E onde devemos orar, amado? Algumas pessoas oram no monte, outros oram no templo. Mas existe uma passagem da palavra de Deus que diz que devemos orar sem cessar, em todo o tempo. Então, o lugar da oração, nós precisamos muitas vezes estabelecer. É uma necessidade estabelecer, ter um lugar apropriado e adequado para fazer a nossa própria oração, para termos momento devocional diário na presença de Deus. Jesus, quando queria ter comunhão com o Pai, ele subia para o Monte das Oliveiras e lá passava horas em adoração a Deus. O homem que assim faz é tido como bem-aventurado. Provérbios 8, verso 34 a 35. O cristão verdadeiro também precisa sempre estar na casa do Pai para a oração congregacional. Existe a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que entra no seu quarto, fecha a porta e ore em secreto a Deus, que em secreto Ele te vê e te abençoa. Mas existe aquela oração feita junto com outros irmãos, que é chamado de oração congregacional, considerando o que disse o próprio Deus a respeito, quando da consagração do templo construído por Salomão. Salomão orou a Deus, pediu que Deus manifestasse a sua presença. O fogo, o Shekinah de Deus desceu sobre o templo e o sacerdote não conseguia parar em pé devido à unção do Espírito de Deus. Então, nesse dia que Salomão consagra o templo, ele ora e Deus responde para ele dizendo: agora estarão abertos meus olhos e atento o meu ouvido à oração deste lugar. Então, amados, podemos nos reunir na congregação para orarmos a Deus. Veja bem, Deus disse para Salomão: agora estarão abertos meus olhos e atento o meu ouvido à oração deste lugar.
Segunda Crônica, capítulo 7, verso 15. Próximo do momento da sua crucificação, Jesus entrou no templo e repreende a todas as pessoas que estavam vendendo, que ali estavam fazendo comércio dentro do templo, e refere-se ao texto de Isaías 56, versículo 7, a parte A, onde ele diz: a minha casa não será chamada casa, a minha casa será chamada casa de oração. Ele diz que as pessoas estavam transformando a casa dele, o templo, como sendo lugar de comércio. O Espírito desceu no cenáculo onde estavam os discípulos em oração no dia do Pentecoste. Foi assim que a igreja teve seu início. Atos 1, verso 12 até o versículo 14. Os crentes do primeiro século oravam junto regularmente no templo. Atos 3, versículo 1. No altar da oração devemos ter em mente ao menos 3 propósitos: adorar a Deus, agradecer-lhe e pedir algo para nós ou para outros. Este é chamado de oração da intercessão. Ao pedir, o crente deve orar por si próprio. Ninguém melhor do que eu próprio para conhecer a minha necessidade espiritual. Ninguém conhece melhor a minha própria necessidade social, os meus problemas afetivos, familiares, os meus problemas econômicos e também os problemas físicos. Então há a necessidade de que, por sua natureza, estratégia espiritual, não pode ser do conhecimento de mais ninguém. Então devemos orar ao Senhor no seu íntimo, no lugar de adoração, orando muitas vezes até pelos amigos. Nessa oração, amado, nós apresentamos a intercessão pelas pessoas que necessitam da cobertura, da oração, da presença de Deus. Nem todo crente se comporta como Jó. Jó, estando sob grande sofrimento e com necessidade múltiplas, dedicava um tempo em sua oração para orar pelos seus amigos. Jó 42, verso 10. Também devemos fazer a oração pelos próprios inimigos. Orar por um amigo é muito fácil, mas orar pelos nossos inimigos não é fácil. Mas esta é um dever de cada um de nós, amado. Orar pelos nossos inimigos. Esta é uma tarefa que demanda muito amor, renúncia e propósito de agradar a Deus. Obedecer a sua palavra e dominar seu próprio coração. Nesse aspecto, Jesus também deixou o seu exemplo ao orar pelos seus inimigos, no livro de Lucas 23, 34. Orar pela igreja de Deus. Quando oramos apresentando a igreja, não estou falando o templo físico, mas estou falando que a todos aqueles que formam a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O profeta Samuel orou pelo povo de Deus. No livro de Samuel, 1 Samuel 7, versículo 5 a 14, em o Novo Testamento vemos o apóstolo Paulo orando, ou seja, intercedendo pelas diferentes igrejas
apresentando a necessidade específica de cada uma delas. Livro de Filipenses 1, verso 1 a 7. Livro de Romanos 1, verso 8 a 12. E livro de Efésios 1, versículo 16. Orar por todos os homens e pela toda a autoridade constituída, amados. A vida de oração torna o crente sensível à necessidade do que lhe rodeia e dos que estão distantes, seja eles conhecidos ou não, em qualquer esfera social, como por exemplo a oração feita pelo profeta Eliseu, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 12 a 36. Então, amado, esta é uma obrigação nossa. Orarmos, apresentamos toda a autoridade constituída. Todos devemos fazer a oração por todos os santos e também por todos aqueles que se levantam contra o nosso próprio ministério. Oremos a Deus para encerrarmos esta mensagem. Eterno e soberano Pai, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez orando, apresentando, Senhor, a minha vida no Teu altar. Peço, Senhor, perdão de todas as falhas, de todos os pensamentos profanos, de toda a prática de iniquidade. Arrependo-me, Senhor, de todo o pecado cometido contra Ti. E venho, Senhor, nesse instante, interceder, Senhor, pela minha pátria amada, por este imenso Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste. Que a Tua presença de glória, que Teu poder, que a Tua misericórdia se manifeste sobre vidas que necessitam ser preenchidas pelo Teu poder, Pai. Apresento as autoridades constituídas, as autoridades civil, militar, eclesiástica, Pai, pedindo da Tua graça e do Teu poder. Apresento a Ti, Senhor, pessoas que se encontram enfermas, abatidas, sofrendo, passando muitas vezes por desalento nesta vida, Pai. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes perderam a própria expectativa da vida. Muitas vezes a medicina diz que não há mais jeito, Pai. Mas eu creio num Deus grande e poderoso, num Deus realizador de milagre, de cura divina. Apresento, Senhor, a vida sentimental dos Teus servos, a vida conjugal, a vida familiar, Pai. Apresento a Ti, Pai, os projetos empresarial dos Teus servos. Este irmão, esta irmã, Pai, que tem o seu comércio e necessita, Senhor, pagar as dívidas aos fornecedores, mas muitas vezes encontra-se no vermelho, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, faça esse irmão prosperar, esta irmã prosperar, Pai, para que eles possam saldar suas dívidas e assim possa ter uma vida abundante e abençoada, Pai. Ó meu Deus, eu te louvo e te glorifico, te dou graça, Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Fica conosco, Pai. Amém e amém.